se faz necessário elucidar a origem desse nome. Na verdade, Cleodé, é o seguinte, eu não fui, todavia, católico praticante, né? Como muitos e a maior parte do nosso povo brasileiro fora batizado na Igreja Católica para não ser pagão, para não continuar pagão, é meio aquela coisa de tradição, eu também fui batizado na Igreja Católica, só que não quando criança, um pouco mais tarde, mas esse nome ele se dá origem de dentro de um terreiro de candomblé. Odé é um orixá. Oxóssi, Odé é um orixá no candomblé, oriundo aí da mitologia iorubá, onde é originário de Queto, e Queto é muito arborizado, então na mitologia iorubá, Odé Oxóssi é o rei das matas. Eles têm as divindades aos quais acreditam estar aí em cada ponto da natureza, os orixás para eles são divindades da natureza, e daí para chegar a esse nome eu preciso falar também de como tudo começou, né? O meu pai, ainda que católico, ele padeceu de uma enfermidade, onde o médico dizia leva ele para morrer em casa, porque não conseguira diagnóstico para aquela enfermidade, e ele padecia, chegou a ser encostado, inclusive, pelo INSS, em decorrência dessa enfermidade, e não se entendia, não se compreendia, não se chegava a um denominador, não se tinha um diagnóstico. Foi quando uma vizinha da mãe chegou e falou assim, olha, leva seu José num terreiro, porque aquilo que ele traz consigo pode ser um trabalho feito, pode ter sido um trabalho feito. Mas a gente está falando de uns anos aí atrás, onde, de certa forma, as matrizes africanas eram bem marginalizadas, né? Governos e prefeitos, inclusive, fechavam terreiros. E quando a mãe falou para o pai, ele falou assim, olha, isso é coisa do Satanás. Foi esse termo mesmo que ele usou, eu não acredito nisso, não vou para isso. Mas vendo padecer, acaba que ele realmente cedeu, foi ao terreiro. Chegou lá o babalorixá, jogou os búzios e disse que aquilo teria sido um trabalho feito realmente e que precisaria fazer um trabalho para desfazer. Eu costumo dizer hoje, sempre que hoje eu vou pregar, eu dou início com essa introdução. Por quê? Ele foi curado. Mas eu costumo dizer, segundo o Juninho, que a cura, de certa forma, seja até mesmo dentro da própria igreja, um milagre que nós podemos presenciar há muito e já vimos muitos. Ele é paliativo. Concorda comigo? Ele é por um tempo. Porque a única certeza que nós temos é que vamos morrer. E quando eu dou essa introdução, geralmente eu falo, porque infelizmente a gente sabe que tem muita gente que vai à igreja apenas em busca da cura. E aí, se você não encontra na igreja, você vai buscar a cura onde está te oferecendo, onde está te ofertando cura. Infelizmente. E aí, por isso que muitos não têm fé sólida, né? Basicamente, estão ali à procura de um milagre. Mas por mais que Jesus curou cego, aleijado, coxo, ressuscitou Lázaro... Todos morreram, né? Todos morreram depois. Então, para que a gente não tenha essa fé, felizmente, em busca do milagre. Mas, enfim, ele foi curado. E ali, sendo curado, acabou que ali ele ficou, né? Ficou sendo, assim como se chama, como se denomina filho de santo. De filho de santo, ele passa a ser também pai de santo. Chegou a ser presidente, vice-presidente da Federação Umbandística do Estado da Paraíba, assessor jurídico da Federação dos Cultos Africanos do Estado da Paraíba. Nesse ensejo, ele só tinha meus 2 irmãos mais velhos e eu costumo brincar que é coisa de filho de pobre, né? De querer colocar os nomes todos parecidos. Então, os meus irmãos mais velhos são Clécio e Kleber. E aí ele pegou o Clé de iniciação e o Odé, que seria, por ocasião, o orixá de cabeça dele e, por conseguinte, viria a ser o meu orixá de cabeça. O orixá de cabeça seria uma espécie de santo de proteção, se tivesse uma analogia bem barata assim com a... Aquele santo de proteção, para eles é aquele que rege, então geralmente todo aquele que está inserido dentro do candomblé, da Umbanda, ele vai ter sempre, por mais que são vertentes diferentes, né? Candomblé e Umbanda às vezes se coloca tudo no mesmo patamar e não o são. O candomblé ele acredita nos orixás, a Umbanda ele já parte para a linha das entidades, né? Que não são bem aquilo que é regido pela cultura, pela mitologia iorubá. E daí, então, seria aquele orixá de cabeça, todo aquele que está dentro do candomblé, ele é filho de determinado orixá com um determinado orixá. É bem assim que acontece. Daí se dá início. Mas e aí, como é que foi? Você, então, cresceu nessa realidade do candomblé? Sim. Até que idade você continuou participando do candomblé, até se interessar pela igreja católica? Você veio do candomblé para a igreja, como é que foi isso? Então, não houve um interesse, houve uma dor, né? Mas vamos lá, acontece que ali, estando nesse seio aí, aos 6 anos, eu comecei a tocar, a bater, a ser ogã, né? O homem que bate, o elu, ou o atabaque,
que é o instrumento usado para a gira, assim como chama o culto de matrizes africanas. Então, aos 6 anos eu começo a bater, meu irmão tinha 11 anos, o do meio, já batia e observando, eu começo a bater, eu junto a ele, nós começamos a bater na nação que meu pai fazia parte, que era o Nagô. Permaneci ali dentro do terreiro até por volta dos 12 anos, 12 para 13 anos, já foi ali na idade da adolescência, que você quer desbravar o mundo, criar asas, namorar, sair. Então, eu afastei-me daquele ambiente religioso, porque, de certa forma, ali final de semana, sempre tinha trabalhos que meu pai ia fazer, ia hoje, e aí demandava sexta-feira, ou sábado, ou domingo. Quando eu comecei a querer ir para o mundo, eu afastei daquele ambiente religioso, estando no mundo, de certa forma, por ter aprendido a tocar o instrumento, o que é um instrumento percussivo, eu acabei migrando para as bandas seculares. Daí passei cerca de 16 anos, ali por volta dos 15 para 16 anos, até os 30, 31 anos, tocando nas bandas. Fui músico de bandas muito conceituadas, uma delas de maior expressão aqui na Paraíba, e fomos além fronteira Paraíba, estado todo, saímos além estado, fomos para São Paulo fazer programas de televisão na época, Ratinho, Quem Sabe Sábado, Raul Gil na Prova do Banquinho, Sérgio Malandro. Depois fomos para os Estados Unidos, Orlando, Flórida, moramos por 8 meses lá, e em decorrência de ter aprendido esse instrumento percussivo. Qual era a banda? Aí foi o Boca Louca, mas fui de diversas bandas aqui, Cheguei a gravar 8 CDs e um DVD nesse meio secular, nesse meio de bandas. Então, de certa forma, esse ingresso para o meio secular me afastou daquele ambiente religioso. Ainda que, como eu disse anteriormente, ainda que batizado fui, primeira Eucaristia fiz, mas eu não tive vida católica porque eu não tive conhecimentos nenhum católico. Então, peraí, quando você era criança, mesmo seu pai sendo do candomblé, você sendo criado nessa realidade, ele levou você para se batizar na igreja católica ainda criança? Sim, assim como muitos, ainda hoje.